hoje é quinta-feira, você já sabe, né? A gente tem o nosso TBT-RN. Exatamente 2 anos atrás, no dia 1º de agosto de 2022, nós exibimos aqui uma reportagem destacando o ritmo acelerado da colheita de algodão em Mato Grosso. Porém, com a pior média de produtividade em 6 anos, por causa da falta de chuvas em momentos importantes e do excesso de água quando não se desejava. A reportagem foi do Luiz Patroni. Vamos lembrar e atualizar? A colheita do algodão está acelerada por aqui. O ritmo até agora é o maior de todos os tempos aqui em Mato Grosso. Agora, se o ritmo da colheita é bastante expressivo, é o melhor de todos os tempos, é o mais intenso, melhor dizendo, de todos os tempos, por outro lado, o desempenho das lavouras tem deixado a desejar. A estimativa de produtividade média aqui em Mato Grosso, inclusive, é a pior desde a safra 2015-2016, 6 anos atrás, né? Antes de trazer os números da produção de algodão em Mato Grosso nos últimos 3 anos, é importante dizer que o estado sozinho representa cerca de 70% do total da fibra produzida em todo o país. No dia 1º de agosto de 2022, como mostrou a reportagem, o ritmo da colheita era o maior da história, 44,79%. Nesse mesmo período, em 2023, o percentual era de 22,31%. E este ano, segundo o último dado divulgado pelo IMEA no dia 26 de julho, a colheita tinha alcançado 23,7% da área cultivada. Em relação à produção, segundo a Conab, a safra 21-22 de algodão em caroço, em Mato Grosso, fechou em 4,3 milhões de toneladas, recorde na época, mas que foi quebrado na safra passada, com quase 5,5 milhões de toneladas. Este ano, a projeção é de mais um recorde, 6,3 milhões de toneladas. Quanto à produtividade, como também mostrou a reportagem, a expectativa na época era de pouco mais de 4.000 quilos por hectare. Mas no final foi ainda pior, 3.788 quilos por hectare. A pior em 6 anos. Já em 22-23 bateu recorde, 4.580 quilos por hectare. E este ano a expectativa é de 4.503 quilos por hectare, que seria a segunda maior da história. Em relação à área plantada de algodão em Mato Grosso, em 21-22 foi de 1.140.000 hectares. Cresceu para quase 1.200.000 hectares em 22-23 e esse ano a projeção é de mais um recorde, 1.400.000 hectares. E para ampliar esse tema, né, dessa commodity tão importante para o Brasil, né, para a economia brasileira, nós convidamos o analista Peri Pedro, né, para falar um pouco sobre essa questão, nesse cenário. Peri, você concorda também que podemos ter, de fato, uma safra recorde de algodão, agora que está sendo terminada? Qual é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite, Petri. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente acredita que sim. A gente vai consolidar uma safra recorde. A gente consolidou, como os seus números mostraram, no ano passado, no retrasado, esse ano. A gente espera que, não sei que haja uma reação muito grande do preço do milho, a gente deve ter uma safra recorde também ano que vem, na próxima, pelo menos em termos de área. A produtividade do algodão, se não sofrer muito, a nossa expectativa é que continue crescendo no Brasil. O Brasil hoje tem um algodão não só com uma produtividade grande e com fornecimento estável, que é importante para quem está comprando, como com uma qualidade muito reconhecida e a melhor rastreabilidade do mundo. Falo isso com muita tranquilidade. O algodão brasileiro é valorizado lá fora, é um algodão procurado, é um algodão competitivo em termos de preço. A AMPA, que é a Associação dos Produtores do Mato Grosso, junto com a Abrapa, através da Abrapa, né, tem trabalhado incansavelmente, tem um escritório em Singapura para fazer essa promoção, e o reflexo disso é a competitividade do algodão brasileiro. Isso a gente vê dentro da porteira e cada vez mais fora da porteira. Então, a perspectiva
é que na próxima safra a área aumente novamente e a gente continue essa nossa trajetória de aumento de produção, produtividade, qualidade e reconhecimento da fibra brasileira. Ô Peri, e sobre a expectativa de rentabilidade, né? Porque essa é uma pergunta que o produtor se faz a todo instante. Ok, vamos ter uma grande safra, mas será rentável, né? O que você pode dizer em relação às cotações do algodão no mercado internacional, aqui mesmo no Brasil? Elas são boas, regulares, ótimas? O que você pode dizer? A cotação nesse momento melhorou, mas o que a gente tem que ter em mente é que o algodão ele é um produto cujo consumo pode ser postergado. Ao contrário de comida, que você tem que comer todo mês, os têxteis você pode não comprar esse mês. E no momento mundial que a gente tem agora, de inflação alta, você tem menos dinheiro sobrando para os bens que você pode postergar a compra. E já faz 3 anos que toda a cadeia têxtil mundial está sofrendo muito com isso. Você tem fábricas na Turquia que eu visitei no ano passado com 60% a 70% da sua capacidade só operando, 30% ocioso. Você tem fábricas na Coreia em situações ainda piores, Taiwan, Vietnã, Bangladesh. Aonde você vai, você vê toda a cadeia têxtil sofrendo, a demanda do algodão caindo e os preços são reflexos disso. A rentabilidade nesse momento ela não é boa. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, ela está quase se aproximando do que seria o custo de produção. No Brasil, nesse momento também, mas a gente acredita que Nova York está um pouco abaixo do que deveria estar, Nova York deveria estar um pouco acima. Mas que ninguém se engane, são tempos difíceis, tempos de demanda muito prejudicada no algodão e tempos de preços ruins. Então, o produtor ele tem que jogar na defesa, ele tem que jogar de maneira defensiva, tem que procurar assessorias, principalmente de defesa de preços, não deixar que eles caiam abaixo do que já estão, e, se possível, buscar derivativos para proteger o seu patrimônio e o legado que ele quer deixar para a próxima geração. Agora há pouco a gente disse que o dólar teve uma valorização muito alta, né? Em função também da China, né? Que vive momentos complicados na sua indústria. Como é que a China compõe aí a precificação do algodão brasileiro? A China compõe a precificação do algodão mundial. Ela é o maior produtor, o maior consumidor, o maior importador. O que acontece é que ela entra no mercado de maneira, apesar de não avisar, ela entra de maneira organizada. Então, quando me perguntam o que pode fazer com que o preço aumente entre agora e dezembro, quando entra a safra americana, né? Exatamente um dos fatores é a China. Você pode ter duas coisas: ou uma quebra de lavoura nos Estados Unidos. Os modelos climáticos não apontam para isso, a gente já está na metade da safra lá e parece que está indo tudo bem. Então, parece que isso não vai acontecer. Apesar de a gente não conseguir cravar ainda, a gente precisa de mais uns 2, 3 meses para isso. E a China está entrando, ela anunciou essa semana uma cota tímida de 200 mil toneladas e a gente está esperando para ver se ela realmente vai entrar com muita força nesse mercado. As notícias que a gente tem de lá são de estoques altos, dentro de casa, no porto, e um consumo prejudicado, como o resto da indústria. Mas, nesse sentido, a gente só vai saber realmente nos próximos 2, 3 meses, quando ela deve emitir as suas cotas. Emitir um pouquinho agora, vamos ver como é que fica daqui a pouco. Mas a China é um driver super importante. Você não consegue falar de mercado de algodão sem falar de China, como disse uma pessoa que trabalhou comigo, é um gorila de 500 quilos dentro da sua sala. Você não pode ignorar nem fazer de conta que ele não está ali. Sem dúvida. Eu tenho só mais 30 segundos, mas eu queria saber, esse câmbio nesse patamar aí de 5,73, mais ajuda ou mais atrapalha? Petro, eu fico com medo. O produtor tem que lembrar que 80% do seu custo de produção, mais ou menos dependendo da conta que ele faz, é dólar. Se o custo de produção é dólar, a moeda nominal dele é dólar. Ele não devia nem estar olhando para esse câmbio se não for pelos 20%. Agora, se uma condição de mercado interno explode o preço em reais, ele consegue travar câmbio e fazer preços em dólar melhores, ele não deve deixar de aproveitar. Mas impacta muito pouco o algodão, impacta só 20% do custo de produção. E eu prefiro que os produtores se preocupem realmente com o preço em dólar. A moeda dele é dólar, o fertilizante dele é dólar, o defensivo é dólar, ele come dólar e deve prestar atenção no dólar e não no câmbio. Perfeito. Peri, quero agradecer muito a sua análise aqui no Rural Notícias, né? Espero voltar a falar em breve aí sobre essa commodity tão importante
não só, né, para o agro brasileiro, mas para a própria economia brasileira. Obrigado, viu, Peri? Obrigado a você. A gente fica muito contente de ver o destaque que você dá para essa commodity que faz parte de uma cadeia tão importante no Brasil. E tem muito orgulho de estar trabalhando com você e muito prazer de estar trabalhando aqui no canal. A gente é fã do canal, gosta muito de ser convidado. Por favor, chame sempre que precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Será, com certeza. Obrigado, Peri. Um abraço, boa noite.